Sejam todos bem-vindos nesta noite. Estamos vindo aqui encarecidamente para ligar esse ar. As portas ficam fechadas, todo mundo respirando o mesmo ar. Isso não faz bem. Aí, aleluia. Então, obrigado aí. Bom, muito obrigado a Deus, Jesus. Muito obrigado a Deus. A noite é uma noite abençoada. Eu quero partilhar com você nessa noite uma palavra que está registrada aonde mesmo? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e nós iremos falar nesta noite. Eu estava observando, são uns livros muito ricos, por estarmos pregando assim em sequência, não dá para você continuar a mensagem, é muita coisa para resumir, em uma única mensagem. Então eu aconselho os irmãos que, na medida do possível, faça a leitura do livro, que aí você terá um conteúdo melhor. Às vezes eu olho para a igreja, muito me alegro em ver a igreja desse jeito, mas percebo que tem pessoas aqui dentro com o coração arrebentado, e eu não tenho condições de mim mesmo resolver o problema. Eu vejo outros aqui dentro, porém extraído totalmente, que é mais preocupante ainda. Parece que é como se nada tivesse acontecido, como se o culto a Deus fosse simplesmente mais um momento de descontração. E isso é preocupante, porque nós precisamos ter a mente que o nosso alma vai chegar nos céus. Por isso, eu quero nesta noite falar com base no capítulo 4, dando um título a essa mensagem: como posso viver agradando a Deus? Ou como posso agradar a Deus com a minha maneira de viver? Parece ser fácil, mas viver é algo assim meio que complicado, porque quem aqui tem certeza da sua vida física no dia de amanhã? Pensei que era só eu, Ninguém, nenhum de nós tem. Mas não podemos viver, de uma maneira sem planejamentos, como se Cristo, que a nossa vida espiritual, ela deve ser vivida como se Cristo fosse voltar agora. Mas enquanto Cristo não volta, nós temos uma vida, uma responsabilidade com a família, com a sociedade, e precisa haver um planejamento, precisa haver um desejo de alcançar uma expectativa.
Tem pessoas que é capaz de olhar para mim e dentro de poucos minutos definir quem eu sou. E vive a vida inteira e não define quem ela é. Nós precisamos. E a vida, eu acredito aqui que a maioria, se não todos, viram um acidente que ocorreu agora recentemente. Em um submarino lá, né? É triste aquilo, mas vocês lembram das reportagens que no primeiro momento a equipe de busca tinha uma preocupação. Qual era a principal preocupação? A quantidade de oxigênio lá onde eles estavam. Porque se Deus fecha a torneirinha, eu não preciso muito tempo para morrer. Entendeu? E eles pegaram uma quantidade e foram lá. Então a preocupação toda era com a quantidade de oxigênio. E Deus nos proporciona isso todos os dias com bastante abastância. E nós precisamos aproveitá-los e sermos gratos. Por isso eu quero partilhar como posso agradar a Deus em meu viver. Lembrando que essa carta há uma grande probabilidade de ter sido escrita quando Paulo estava em Corinto. Lembra que essa carta, essa igreja foi fundada, né, daquela visão que ele teve, da sua viagem, que ele está querendo ir para um determinado lugar, e ele tem uma visão. Esse registro você encontra no livro de Atos, no capítulo 16 em diante, que ele vê o varão e diz: olha, passa a Macedônia e nos ajuda. Então Paulo se desloca para a cidade de Filipe, aonde ele sofreu perseguições, e de Filipe ele se desloca até Bereia, né? E de Bereia chega a Atenas, né? Aliás, de Filipe ele vai se deslocar até a cidade de Tessalônica. Ali houve uma perseguição, ele sai até Bereia, e de Bereia vai para Atenas, de Atenas ele volta para Corinto. E ele deixa, você lendo a carta, você percebe que ele não queria, ele saiu e fica muito triste, preocupado com a igreja naquela cidade, que era uma grande cidade, uma capital da Macedônia, né? E ele estava preocupado. Então ele pede para Timóteo voltar naquela cidade para ver. E Timóteo traz boas notícias daquela igreja. É quando ele escreve essa carta. Você lendo o capítulo 3, você vai perceber o finalzinho da leitura do capítulo 3, do verso 6 em diante, ele vai assim: as boas notícias trazidas por Timóteo. É quando Paulo recebe as boas notícias a respeito dessa igreja na cidade de Tessalônica. E ele agora escreve a carta. E eu quero nesta noite, com esse tema, juntamente com a igreja, aprender um pouco mais para vivermos melhor. Vivermos melhor. Vivermos bem aqui na terra, mas sem pensar numa eternidade aqui. Viver bem aqui, mas com o coração nos céus. Amém? Capítulo 4. Quanto ao mais, irmãos, já instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. De fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês, no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais.
recentemente aqui, conheçamos e prossigamos em. E como eu conheço, como eu posso conhecer o Senhor? Lendo as Escrituras, isso é o suficiente. Somente lendo é suficiente para conhecer o Senhor? Não. Há muitos que não conhecem o Senhor e lê muito as Escrituras. Somente orando eu vou conhecer o Senhor? Também não. É um conjunto, é da maneira que eu me entrego ao Senhor. Eu vou lendo a sua palavra, eu vou me relacionando bem com os irmãos, eu vou vivendo uma vida de oração, e o Espírito Santo de Deus, que se revela a mim, porque Ele faz morada dentro de mim, me leva a aumentar o conhecimento a Deus. E Deus, Ele é uma fonte inesgotável. Nós iremos chegar na eternidade, viver com Deus, e não teremos capacidade de dizer: agora eu realmente sei Deus que é na totalidade. Não! Sempre podemos crescer na graça e no conhecimento, buscando a Deus. E por que eu devo crescer? Veja o verso 2 e 3, o que diz: pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade de nosso Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Por que nós temos que crescer? Porque nós já recebemos a palavra, nós já temos conhecimento da palavra, nós recebemos, nós não somos mais pessoas inocentes quanto à maneira de viver. Ele nos chamou para vivermos uma vida santa. Ele diz: sede santo como eu sou santo. Eu preciso ter uma vida crescente, porque Deus já se revelou a mim, e Ele te trouxe aqui nesta noite para lembrar a você que já sabe, e talvez você que não conheça, que Ele quer estreitar o relacionamento com você também, pois Ele é um Deus santo e todo-poderoso, mas Ele se importa com a sua vida. É preciso crescer, porque nós já recebemos a palavra, pois conhecem o mandamento que temos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus. Você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Sim, conhece. É um Deus santo que te chamou para uma vida santa. É um Deus santo que me chamou para viver uma vida santa. É um Deus que te chamou. Aleluia. Ele te fez promessa, e Ele já te esclareceu dentro da palavra. Por isso que devemos crescer e não vivermos de uma forma irresponsável. Amém? A segunda lição que eu aprendo aqui é que para que haja esse crescimento, eu preciso controlar as minhas vontades. Eu preciso controlar as minhas vontades. Verso 4. Veja bem. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Sim, não com a paixão de desejo desenfreado como os pagãos, que desconhecem
vai passar porque eu vim para a igreja. O meu desejo de fumar, ele vai passar porque eu vim para a igreja. O meu desejo de uma relação sexual ilícita vai passar porque eu vim para a igreja. O meu desejo de falar mal do meu vizinho vai passar porque eu vim para a igreja. Mas ele está falando que eu tenho que controlar as minhas paixões e os meus desejos desenfreados, porque eu sou conhecedor da palavra de Deus. Eu conheço o Deus que me chamou. Ele me chamou para viver uma vida irrepreensível. Sou eu que tenho que controlar. É eu que tenho que me afastar das coisas erradas. É eu, por isso que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Eu luto contra mim mesmo, porque eu tenho que controlar esse desejo, porque não estamos vivendo como os pagãos, que não têm conhecimento de Deus. Lembra que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, o tempo que nós não conhecemos. Então, não queira se colocar, se os não cristãos estão fazendo e estão se dando bem, eu também vou fazer. Não! Lembre que Deus é longânimo, mas Ele é justo. Ele nos chamou para viver uma vida santa, portanto eu preciso me controlar. Eu preciso controlar essa minha língua que gosta de tratar da vida dos outros quando deveria tratar da minha vida. Eu preciso me controlar numa totalidade. É a palavra de Deus que me ensina isso. Eu conheço o Deus Santo, que nos chamou para vivermos uma vida santa. Veja o verso 7, que diz: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Talvez não era isso que se esperava, né? Não se preocupe. Deus só corrige porque Ele ama. Deus só nos alerta para nós não entrar no erro. Lembre que pelo fato desta palavra estar sendo ministrada aqui, não quer dizer que você esteja no auge nessa situação, mas Deus está trazendo um alerta aqui. Quando Paulo escreve, ele tem um relatório muito bom da igreja, mas ele está trazendo aqui, ó, cuidado, porque com o passar do tempo as coisas vão ficando normal. A nossa vida, aquilo que era pecado já pode, não, isso aqui já não é tudo, né? Então, na nossa caminhada, nós precisamos ter sempre uma definição do que é pecado com base na palavra de Deus. O que era pecado no passado continua sendo pecado hoje com base na palavra de Deus. Não é com base no que você ouviu do pastor Luiz, do pastor Elias, do pastor Jair e os demais, que não. É com base na palavra de Deus. Ele diz: porque nós conhecemos esse Deus e a sua palavra, né? A terceira lição: rejeitar
esse viver não é rejeitar regras de igreja ou palavras pregadas, é rejeitar o próprio Deus. Você não querer obedecer a sua palavra é rejeitar o próprio Deus. Verso 8. Acompanha comigo. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhe dá o seu Espírito Santo. Glória a Deus. Você não pode esquecer que você é morada do Espírito Santo de Deus. Você é morada do Espírito Santo de Deus. Rejeitar um viver correto é rejeitar o próprio Deus que habita dentro de você. Por isso, nesta noite eu trago esta palavra e não sinta-se constrangido de maneira de não querer voltar. Não sinta amado por Deus que está nos trazendo o remédio para uma doença. Deus quer nos trazer a cura. Preciso tomar cuidado para não fazer a obra de Deus sem agradar a Deus. É possível obedecer a Deus e não agradar? É possível, né? É possível fazer a vontade de Deus e não agradar a Deus. Então eu quero te chamar a atenção. O Adriano vai nos ajudar. O livro de Jonas, capítulo 4, verso 2. Jonas, capítulo 4, e o verso 2. Olha só. Talvez eu esteja envolvido aqui de maneira tal, com crachá de pastor titular. Capítulo 4. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarso. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. 3. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. 4. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Vou te colocar no contexto. Deus olha para uma multidão perdida e diz: Jonas, vai lá e prega a minha palavra, porque está o decreto de que vou destruir. Jonas não quer, porque Jonas conhecia Deus. Não é alguém que não conhece, é alguém que conhece. Tanto que ele fala na oração: por isso que eu não queria ir, porque tu és um Deus de amor. Quando Jonas pregou naquela cidade, depois de tudo que passou, ele vai e prega. O povo se arrepende, ele fica revoltado. Ele fez a vontade de Deus, mas ele não agradou a Deus, porque ele estava pregando e queria ver destruição. Deus te chamou para viver uma vida de amor, para olhar para aquele que te fez mal, olhar no olho e perdoar de verdade. Deus me chamou para viver uma vida de verdade diante daqueles que me afrontam. Eu preciso mais do que fazer a obra de Deus, eu preciso agradar a Deus. Mais do que obedecer, eu preciso ser sensível e conhecer o Deus de amor, o Deus que me chamou das trevas e que tem uma preocupação
grande amor. Queridos, a nossa vida é vida de responsabilidade. É uma vida com Deus. Não estamos brincando. Portanto, não caia nessa armadilha. Não caia. Se você tem vivido uma vida santa, ainda há espaço para crescimento. Se tem vivido uma vida de obediência, ainda há espaço para obedecer mais. Se tem vivido uma vida de amor, faça tudo isso e muito mais, porque sobre essas coisas não há lei. Não há lei. Pode continuar fazendo de maneira grandiosa, porque contra essas coisas não há lei. Amém? Aleluia. Oh, essa grande Deus, misericórdia grande seja amado, excelência grande seja A quarta lição, vejo que não é possível concluir. Nós precisamos, para agradar a Deus, sermos trabalhadores e um bom testemunho. E quando eu falo de trabalhadores, eu estou falando do trabalho mesmo. O texto nos indica isso. Veja o verso 11 e 12. Isso, eu voltei lá para o livro de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11 e 12. Quanto ao mais, esforce-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós o instruímos, a fim de que andemos decentemente aos olhos que são de fora e não dependendo de ninguém. Ao mesmo tempo que eu sou dependente de Deus, eu preciso ser uma pessoa esforçada, uma pessoa que trabalha com as suas próprias mãos, estipula metas. Eu tenho algo a alcançar, eu preciso estudar, me profissionalizar, eu preciso de tudo isso, mas ainda assim eu mantenho meu coração nos céus. Mas enquanto eu não vou, eu estou aqui, eu preciso ser alguém batalhador. Paulo vai dizer que se preciso for, trabalho dia e noite para não se pesar ao próximo. Eu preciso ser um cara trabalhador e dar um bom testemunho diante dos que estão de fora. Nós aprendemos em poucos versos nessa carta. Veja, mas qual seria a recompensa, né? Porque não parece tão fácil, né? Qual seria a recompensa? Nós precisamos negar a nós mesmos, nós precisamos nos esforçar. Aqui já não tem problema, eu pastor, futuro pastor aqui. Nós precisamos amar até aquele que nos machuca, fala mal. E qual é a recompensa? Lembra um pouco da trajetória de Paulo. Olha, depois de Jesus, eu acho que nós não temos o melhor espelho. Quando Paulo teve aquela visão que disse assim: olha, passa a Macedônia e nos ajuda, ele foi lá. Foi nessa viagem que ele expulsou o demônio daquela moça
capítulo 2 ali, a partir do verso 17, olha qual era a preocupação. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês, por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamos-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-lo, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas 2 vezes. Satanás, porém, nos impediu, pois quem é a nossa esperança? A alegria ou coroa que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vida, não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Glória a Deus. A minha recompensa é apresentar vidas perante o Senhor. A nossa recompensa são os frutos que nós produzimos. Paulo está falando, ele foi impedido por Satanás por 2 vezes de visitá-los. E ele está assim, mas olha, a minha glória, a minha alegria, a recompensa que eu tenho é vocês. Eu não posso perder vocês para Satanás. Por isso que eu enviei Timóteo para me dar notícia. E agora ele vai dizer, e agora eu sinto me alegre em saber que a fé de vocês continua firme. Glória a Era Deus. essa, era a recompensa que ele visava, era a recompensa que ele tinha. Querido, nós estamos trabalhando para Deus, e cada vida que nós resgatamos é uma recompensa que temos a apresentar ao Senhor no dia da sua vida. Precisamos ter em mente. Mas Paulo, aqui para finalizar aqui, nesse momento, ele mostra que não é só isso, não é só viver em comunhão aqui, não é só viver em santidade, é viver na expectativa de que haverá um arrebatamento. É relatado a Paulo por conta de algumas pessoas que morreram naquela igreja. E há uma preocupação. Haverá um arrebatamento, mas os que morreram, como que vai ficar? Então Paulo, ele traz aqui, a partir do capítulo 5, uma explicação. E ele mostra até a ordem de irmãos. Aliás, capítulo 4 e o verso 13 diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeça como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante a Jesus e com ele aqueles que neles dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dado a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, com o Senhor para sempre.
Ele diz assim: olha, há uma dificuldade, há um sofrimento, há uma luta, mas haverá um arrebatamento. E não deixe a tristeza reinar no seu coração por causa daqueles que morreram, porque no tocar da trombeta, aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Nos encontraremos com o Senhor nos ares. É essa a nossa esperança. Por isso que eu digo, vale a pena. Há, porém, uma questão: quando isso vai acontecer? Ele vai dizer a partir do capítulo 5: irmãos, quanto ao tempo e época, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disser paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente. Veja bem, esteja sempre atento. Eu costumo dizer que para a morte não tem idade. Ontem mesmo eu perdi um colega de trabalho. Eu acredito que ele não tinha 50 anos. Cara forte, trabalhador. Quando de repente passou mal, levaram para o hospital, menos de 20 dias, nem saiu do hospital, veio a hora. A questão é que amanhã pode ser eu. Pode ser eu o próximo. E como nós estamos? Ele diz: olha, quanto ao tempo, aos tempos, às estações, já falamos. A vinda do Senhor será. Precisamos estar preparados. Preparados hoje, como se o Senhor fosse voltar. Se coloque de pé. E observe que a palavra, ela vem para nos ajudar, para nos colocar diante da realidade. A palavra vem para nos ensinar a vivermos cada dia mais próximo do Senhor. Ser cristão não é ser careta, é apenas ter coragem para renunciar ao mundo e viver uma vida para Deus. Nesta noite, se alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, alguém que queira renovar uma aliança com Cristo, eu quero orar por você. Eu quero orar por você, para que você encontre força, para que você a cada dia compreenda que o plano que Deus tem para a sua vida é o